Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando esse inferno de baixíssimo nível aqui dessa gente nojenta e medíocre, vou fazendo o que não meteram a pata para destruir, que são os vídeos aqui do YouTube, tá? No vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês aqui esse tema que são 8 capítulos que valem o livro inteiro, tá? Então tem 8 livros aqui com ensaios, textos ali filosóficos, etc e tal, e eu vou citar um de cada livro para poder deixar a dica com vocês aqui, porque são capítulos que valem o livro inteiro, ainda que o restante, os outros capítulos também tenham ali o seu valor, eu vou falar um pouquinho disso aí também. Isso não diminui o valor dos outros textos, mas eu escolhi ali aqueles que eu acho mais interessantes, que eu acho mais bacanas, para poder fazer esse vídeo aqui, né, sobre esses 8 textos, 8 capítulos, artigos, ensaios e tal, que valem o livro inteiro, beleza? Eu ia fazer um vídeo comentando um artigo do Fernando Henrique Cardoso lá no site dele, sobre essa questão do crescimento da extrema-direita, que denota nitidamente, uma tentativa que essa direita neoliberal, digamos, soft, ou moderada, ou aparentemente moderada, e que ao mesmo tempo representa o Brasil tradicional, a forma como essa galera está tentando se distinguir, da extrema-direita, se diferenciar, na verdade. Mas enfim, não deu tempo que eu saí, então quer dizer, toda vez que eu saio que tem problema, tem estresse, aborrecimento, não deu tempo de fazer isso. Eu vou fazer esse vídeo aí para amanhã, ou depois de amanhã, enfim, tá? E uma última dica aqui ainda antes de começar o vídeo é a Black Friday da Amazon. Tá rolando lá, tá? São aí, acho que uma semana, 10 dias de promoções bacanas. Já comprei alguns livros lá também, porque tem uns preços bem interessantes ali. Alguns livros com 60%, 70% de desconto. Então vale bastante aí, dá uma fuçada lá, enfim, dá uma conferida para você adquirir ali algumas coisas, tá? Então, antes de começar aqui a lista, deixo com vocês mais uma vez a dica do meu romance, que saiu agora aí, tem quase um mês, e quem quiser entrar em contato, o zap está na descrição do vídeo, você leva 2 marcadores, beleza? E aí anuncio também aqui o livro de poemas, que já está um ano mais ou menos aqui comigo, e enfim, não consegui vender, por culpa dessa gentalha, mas está aqui, anuncio para vocês aqui, quem quiser adquirir o livro de poemas sozinho, ou o romance sozinho, ou os dois, você ganha os marcadores do mesmo jeito, beleza? Então, pessoal, vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho, de cada um desses livros. Tem vários artigos, tem vários ensaios, e inclusive um deles é um ensaio sobre o ensaio, também vou falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Os outros são muito bacanas também, e talvez você goste até mais dos outros e tal, são dicas minhas aqui, mas vale a pena aí, tá? Então, o primeiro livro dos 8, tá? É esse aqui, que é o Lendo Música, tá? Então, 10 ensaios sobre 10 canções, organização do Arthur Nestrovsky, Publifolha, tá? Então, e aí aqui tem textos de várias figuras bacanas aqui, da filosofia brasileira, da galera que estuda aí a música no Brasil, tá? Então, Antônio Risério, Francisco Bosco, Marcos Napolitano, Lorenzo Mami, tá? Walter Garcia e tudo mais. E eu separei aqui nesse livro um artigo que está na página 41, que é o artigo do Francisco Bosco, que se chama Cinema Canção, tá? Então ele faz aqui uma reflexão sobre o hip hop, e sobre o rap e tudo mais, e o quanto que existe aí de vários elementos filosóficos nessa conexão, e ao mesmo tempo nessa trajetória histórica aí do hip hop entre a canção e a fala, tá? Então tem muita coisa legal aqui, que ele é um artigo longo, inclusive tem, se não me engano, aqui umas 50 páginas, tá? Deixa eu até conferir aqui, mas tem mais ou menos isso, tem mais, quer ver, tem 50 páginas certinho, tá? E aí, enfim, ele cita a relação entre o rap e a canção, tá? E começa falando de uma entrevista do Chico Buarque, o Chico Buarque diz o seguinte aqui, abre aspas, quando você vê um fenômeno como o rap, isto é, de certa forma, uma negação da canção
tal como a conhecemos. E por quê? Porque o rap tem uma contribuição da fala, né? É como se fosse ali um discurso e, digamos, sublinhado por, né, um ritmo ali que em alguma medida tem até uma certa lógica marcial, mas também pode ser entremeado ali por outros instrumentos e tudo mais. E ele vai falando isso para discutir essa questão. E aí, evidentemente, que a gente pensa também no Hermeto Pascoal, que é um cara que, enfim, né, faz esse exercício da música para além da canção e para além da lógica tradicional, jogando isso no cotidiano e tudo mais. E tudo isso comparece aqui nessa reflexão. Ele fala também do Racionais MC. E tem muita coisa bacana aqui, né? Não vai dar tempo de falar de tudo, mas é mais para deixar a dica mesmo, tá? Essa questão da melodia, da fala, o quanto que a fala tem de melodia, o quanto que a canção tem de linguagem, etc e tal. Então vale muito a pena. Cinema Canção, tá? Texto do Francisco Bosco, aqui é o primeiro, que é um artigo aqui, um ensaio que vale o livro todo. Já, se você ler só esse artigo já é bacana. Agora também é legal ler os outros, porque inclusive os outros artigos e ensaios falam sobre canções também de outras figuras bastante conhecidas aí, né? Ele vai falar do Marcelo D2 aqui no, né, o Francisco Bosco, da coisa Em Busca da Batida Perfeita e tal, né? Mas enfim, tem texto sobre o Caetano Veloso, sobre o Cartola, né, sobre o Tom Jobim, Racionais MCs também, tá? Então vale muito a pena aí. E esse trecho que ele cita do Chico Buarque, se não me engano, está num documentário que eu vi do Chico, já tem bastante tempo aí, mas enfim, no qual ele faz ali, o documentário faz uma compilação, né, de várias opiniões do Chico Buarque sobre música e tal. E enfim, então segue a dica aí, tá? E como ele citou o Racionais MCs, ele cita ali, né, de passagem o Racionais. Deixo aqui a dica também do Sobrevivendo no Inferno, que é o livro com as letras do Racionais MCs. Isso porque toda vez que eu faço essas listas, eu também deixo com vocês aqui algumas dicas adicionais, dicas adjuntas que podem, enfim, contribuir aí para melhorar aí até o entendimento, para ampliar a leitura, etc e tal, tá? E aí, pessoal, o segundo texto tá que vale o livro todo, mas enfim, repito, né, os outros também são excelentes e tudo mais. É esse livro aqui do Mia Couto, tá? E se Obama fosse africano? Eu falo bastante desse livro aqui quando eu cito a questão do homem plural, né? Mas no vídeo de hoje eu estou trazendo outro texto dele aqui, que é um texto sobre o Jorge Amado, tá? Que ele fala sobre... o texto se chama Sonhar em Casa, tá? Então, quer dizer, na página 61, e ele fez um discurso, né, que ele fez num relançamento da obra do Jorge Amado no Brasil em 2008, tá? Então tem muita coisa legal aqui, e ele, né, faz vários elogios aqui à obra do Jorge Amado, fala da proximidade, né, da literatura do Jorge Amado e da própria estética que o Jorge Amado desenvolve ali, os temas e os personagens, etc, tal, quanto que isso tem uma semelhança grande com Moçambique. E tem um ponto aqui que ele fala que eu acho muito interessante. Ele diz aqui, né, na página 63, para mim a descoberta de Jorge Amado foi um alumbramento, quer dizer, na verdade ele está citando Gabriel Mariano, né, que é um escritor de Cabo Verde. E aí, nesse sentido, ele está aqui ilustrando a visão dos países de língua portuguesa, da África, né, da literatura brasileira, e do quanto que a literatura brasileira ajudou os países de língua portuguesa da África a se reconhecerem a partir de uma outra perspectiva que não apenas aquela do colonizador. E aí, como eu fiz um vídeo aí falando do Manifesto da Antropofagia, lembrei disso aqui porque pode ter uma conexão bacana para a gente tentar fazer o mesmo em relação a Portugal. Aquelas pessoas que se incomodam, né, com o Portugal histórico que a gente tem, né? Mas enfim, ou se incomodam, talvez não seja nem a palavra, porque se incomodar, acho que todo mundo que tem um mínimo de civilidade se incomoda com aquilo, mas reduzir Portugal àquilo. Então, se você de repente não consegue eliminar essa redução, talvez seja interessante você acessar outras coisas lá na Europa para poder entender isso, fazer exatamente o que o Mia Couto está dizendo aqui, que os países africanos fizeram com o Brasil para poder se desconectar ali, ou para poder se descobrir para além da figura do colonizador, tá? Então aí o Gabriel Mariano de Cabo Verde diz o seguinte: para mim,
a descoberta de Jorge Amado foi um alumbramento, porque eu lia os seus livros e estava a ver a minha terra. E quando encontrei o Quincas Berro d'Água, eu estava a vê-lo na ilha de São Vicente, na minha rua de Passa Sabe. Então, quer dizer, é isso, né? Essa coisa de os cabo-verdianos e os moçambicanos e os angolanos, eles têm um diálogo bem razoável com a literatura brasileira para, inclusive, fazer ali um contraponto ou uma dialética com a literatura e a própria imposição ali da língua portuguesa em seus países, tá? E aí, para finalizar, ele diz aqui, né, que o seguinte, né, descobrimos, na página 65, descobrimos essa nação num momento histórico em que nos faltava ser nação, né? De novo, ó, descobrimos essa nação num momento histórico em que nos faltava ser nação. E aí ele diz, o Brasil, tão cheio de África, tão cheio da nossa língua e da nossa religiosidade, nos entregava essa margem que nos faltava para sermos Rio. É basicamente o que eu tenho dito aqui em relação à questão do manifesto da antropofagia do Oswald, né? Isso aqui já é né? Ele está descrevendo aqui o postular, o pressuposto do Zizek, que eles estão fazendo lá, ou em alguma medida estão tentando fazer por uma conexão diagonal com o Brasil, né? E quem sabe a gente não pode fazer isso também, né, pela via dos países africanos de língua portuguesa, né, e tudo mais, tá? Então, enfim, segue a dica aí, esse texto bem legal aqui do Mia Couto, Sonhar em Casa, tá? Que tem, além dessas, da percepção dessa experiência de Moçambique e dos próprios países ali, Cabo Verde, Angola, São Tomé e Príncipe, né, e tal, mas também influências e reflexões que a gente pode fazer para o nosso caso aqui no Brasil também, tá? Então, isso aí é a segunda dica, tá? E aí, pessoal, vamos para a terceira dica aqui, que é esse livro do Ricardo Pilha, tá? Formas Breves, que é um livro muito legal aqui com ensaios dele sobre literatura, sobre a história do conto, sobre o Borges, né? Sobre uma série de temas interessantes. Ele é um escritor argentino, tá? Então ele fala do Macedônio Fernandes, que é um escritor tradicional lá da Argentina. Ele fala do Borges, fala do romance polonês e tudo mais, fala do conto. E aí tem um artigo aqui, que é esse que eu estou citando como o artigo que vale o livro inteiro, né? Que é um artigo chamado Tese sobre o Conto, está na página 87, tá? E é muito interessante, eu inclusive usei um pedaço desse artigo para criar ali, né, um pedaço da história do romance que eu acabei de escrever. E aí ele diz, né, que o conto sempre conta duas histórias, né? Então, e aí essa cisão é a chave para definir o caráter duplo da forma do conto. É muito interessante porque o conto, que é essa forma clássica, né, que surgiu com o Edgar Allan Poe, ele aos pouquinhos foi se desenvolvendo dessa maneira, quer dizer, foi incorporando certas contribuições do romantismo, depois da modernidade, especialmente da modernidade, né? E aí automaticamente foi se constituindo como essa estrutura ficcional e que é, em grande medida, radicalmente labiríntica. E aí as histórias vão, enfim, né? É como se fosse, para usar uma linguagem bem simples aqui, é como se os grandes escritores de conto ficassem o tempo todo enganando a gente ali, né? Para a gente ficar achando que tem uma história de superfície, quando na verdade a história mesmo está oculta. Ou então está ali no segundo plano, ou está em alguns detalhes que vão aparecendo no meio do conto, né? Você obviamente vai ter contos mais lineares, que não seguem exatamente essa regra, mas a grande literatura, aquela mais, enfim, né, que tenta se aprofundar mais, ela está sempre nesse jogo aqui, por isso que o Ricardo Pilha desenvolveu essa tese aqui, né? E aí ele diz, para finalizar aqui, para deixar essa dica aqui, né? Na página 91 ele fala que a segunda questão que ele levanta é que a história secreta é a chave da forma do conto e das suas variantes, né? Então, aos pouquinhos, o conto foi se desenvolvendo, foi evoluindo para poder chegar nessa lógica labiríntica, que é, na verdade, uma lógica filosófica também, né? Então, quer dizer, é uma lógica que obriga o leitor a participar da história de maneira direta, né? Porque não é uma história que está ali, digamos, dada, né? E com a sua sequenciazinha muito óbvia. Então, você tem que, enfim, né, trabalhar a sua inteligência para poder participar da história. Então, muito bacana.
Esse texto aqui do Ricardo Pilha é muito legal, Formas Breves, tá? As teses sobre o conto, tá? É a terceira dica aqui de hoje. A quarta dica de hoje é justamente um texto sobre o ensaio, tá aqui, Notas de Literatura 1 do Adorno, que é um filósofo alemão, tá? E aí o texto está na página 15, aqui o ensaio como forma. E aí, basicamente, né, para resumir também, porque tem muita coisa interessante aqui, dá para fazer um vídeo inteiro sobre esse artigo dele, mas ele desenvolve a tese de que o ensaio seria uma espécie de forma intermediária, né, entre a literatura estrita, ou seja, entre a ficção estrita e entre a filosofia estrita, né? Se é que hoje a gente pode ainda falar disso, né? Mas enfim, aí ele descreve aqui as características, né, do conto, e tem algumas coisas muito interessantes. Ele fala aqui, né? O ensaio se aproxima de uma autonomia estética que pode ser facilmente acusada de ter sido apenas tomada de empréstimo à arte, embora o ensaio se diferencie da arte tanto por seu meio específico, os conceitos, quanto por sua pretensão à verdade desprovida de aparência estética. Hoje, a gente pode até dizer que está até para além disso, né? Porque tem uma série de descobertas novas aí relacionadas à questão da participação do observador e tudo mais, que, enfim, né, o ensaio talvez até esteja num estágio aí de evolução e de desenvolvimento até maior do que esse aqui, porque ele escreveu esse texto aqui na década de 40, se não me engano. Deixa eu até ver aqui a data, porque eu acho que não tem aqui, mas eu acho que foi na década de 40 que ele escreveu esse ensaio aqui sobre o ensaio como forma, né? Então, quer dizer, e aí tem outras coisas que ele aponta aqui também, né? Sobre a questão da forma de escrita do ensaio. Tem muita coisa aqui, não vai dar tempo de desenvolver. Tá aqui, ó, né? Notas de Literatura 1. Agora, uma das chaves ou das janelas reflexivas, né, para poder refletir isso aqui, está na própria palavra ensaio, né? Porque a palavra ensaio é isso, você está ensaiando, é porque você não concluiu. E essa é uma característica, né, das descobertas científicas, filosóficas, etc. e tal, o de que não existe o ponto final ali absoluto de nada, né? Então, quer dizer, mesmo que você chegue numa descoberta ali bastante razoável e bem desenhada sobre alguma coisa e que aquilo se sustente por décadas até, hoje a gente tem que, mesmo que aconteça isso, a gente tem que deixar ali, né, na própria construção linguística da coisa, as janelas, os poros para novas contribuições e para as mudanças que vão acontecer, inevitavelmente, né? Então, a palavra ensaio resume bem essa questão aí e fica ali no entremeio e apresenta também o caráter literário da filosofia e o caráter filosófico da literatura, e por isso ele é bem interessante também nesse sentido, tá? E aí, pessoal, para dicas adicionais aqui sobre essa questão do ensaio, tem esse livro aqui que eu comprei, chama-se 12 Ensaios sobre o Ensaio, tá? Que é de uma antologia aqui chamada Serrote, né? E aí eles citam aqui, inclusive, esse texto do Adorno, tá? Logo na introdução aqui eles falam do texto do Adorno, como um dos 3 textos principais sobre o ensaio. E aí ele não está aqui, porque ele está publicado ali, né, em outra editora, mas os outros 2 são um texto do Georges Lukács, que é um filósofo marxista, e aí sobre a essência e a forma do ensaio, Carta a Léo Popper. E o segundo é o Ensaio e Sua Prosa, do Max Benzi. E aí tem também textos aqui, tem na verdade 2, 4, 7, 10, 13 textos, tá? Sobre o ensaio. E aí tem texto aqui do Jan Starobinski, né, e outras figuras bacanas aqui também, tudo mais, do César Aira e uma série de outros autores aqui interessantes, tá? Sobre o ensaio, beleza? E aí, como ele falou do Max Benzi aqui, eu também lembrei de um texto do Haroldo de Campos, que está nesse livro aqui, Metalinguagem e Outras Metas, que eu já li, e aí é bem interessante porque ele fala da estética do Max Benzi, que é um desses autores que publicou trabalhos refletindo a figura do ensaio, tá? Então, inclusive, o artigo que ele reflete aqui, né, o Max Benzi, é o primeiro, está na página 17 aqui, A Nova Estética de Max Benzi, tá? Então, nesse livro aqui do Haroldo de Campos, já é uma dica que é adicional a esse texto do Adorno, e repito também, né, faltou dizer que uma coisa
O livro do Adorno, ele não tem, obviamente, só esse texto, né? Tem outros textos muito legais aqui. Por exemplo, o texto sobre o surrealismo, né? Sobre a posição do narrador no romance contemporâneo da época dele lá e tal, década de 50 e tudo mais, tá? Então, enfim, tem outras coisas bacanas. E aí, para finalizar, como ele falou do Starobinsky, tá aqui também tem esse livro do Jean Starobinsky, As Palavras sobre as Palavras, os Anagramas de Ferdinand de Saussure, tá? Que você pode usar para refletir, para poder pensar o mundo, para criar ali do ponto de vista poético, ou pode usar para vomitar lixo na vida dos outros, se você for um fofoqueiro retardado, entendeu? Mas, enfim, como você não é, eu tenho certeza que não é, então vale a dica aí do Starobinsky, tá? E aí, pessoal, por último, acho bacana também de deixar a dica dos romances do Saramago, né? O Ensaio sobre a Lucidez e também o Ensaio sobre a Cegueira, né? Porque ele está aqui demonstrando que o ensaio ele é essa figura intermediária que pode ser utilizado na literatura, está aqui, né? Ele escreveu um romance chamado Ensaio sobre... Eu tenho, na verdade, um romance, tem um romance que está no computador ele também, que tem um diálogo com isso aqui também. Mas, enfim, então o Ensaio sobre a Lucidez e o Ensaio sobre a Cegueira do Saramago são a forma literária, digamos, de desenvolver o ensaio, né? Uma possibilidade aqui de forma literária, tá? Então, quer dizer, vale a pena essas dicas aí, porque realmente é um tema bem interessante essa questão do ensaio. E aí, pessoal, vamos lá. O próximo texto é um texto do Alain Badiou, tá aqui no Pequeno Manual de Inestética, tá? Então, segue essa dica aí. E o texto que eu estou trazendo para vocês dele aqui é um texto que está na página 57, chama-se Uma Tarefa Filosófica, Ser Contemporâneo de Fernando Pessoa, tá? Então, ele faz ali uma reflexão sobre a importância do Fernando Pessoa e a descoberta, né, dele. Está aqui o livro do Alain Badiou, a descoberta da riqueza do Fernando Pessoa. Eu, na verdade, eu já li esse texto até num PDF, então as anotações estão aqui no PDF, e ele diz: Fernando Pessoa, que morreu em 1935, só se tornou conhecido na França de maneira um pouco mais ampla 50 anos depois, quer dizer, década de 80, né? Inclui-me nesse atraso escandaloso, afinal trata-se de um dos poetas decisivos do século, sobretudo quando se tenta pensá-lo como condição possível da filosofia. Então é basicamente isso que ele está refletindo aqui, e aí ele vai falar de várias figuras do Fernando Pessoa, e sobre a questão dos heterônimos, né, e enfim, uma série de a negação flutuante, e de várias outras coisas interessantes aqui, a lógica não clássica e tudo mais. Tudo contribuições que têm um diálogo evidente com uma série de descobertas da física, enfim, da filosofia e etc e tal, tá? E também vale para a gente aqui no Brasil usar isso para poder eventualmente aí deslocar, né, algumas questões ligadas à nossa conexão com Portugal, né? Então essa dica é bem legal. E aí, para finalizar, também vale dizer que não é o único texto bacana do livro. Esse aqui eu não li os textos todos, mas eu li um outro aqui também muito bom, que se chama A Dança como Metáfora do Pensamento, que está na página 83. Tá? Um excelente texto também, então vale a dica aí, tá? Do Pequeno Manual de Inestética, o texto sobre o Fernando Pessoa. Tá? E aí, talvez, além de ser uma tarefa filosófica, talvez seja uma tarefa, digamos, histórica do Brasil também, fazer essa releitura para poder dialogar com Portugal de uma outra forma aí. E aí, deixo as dicas aqui, né, apenas como contexto. O Fernando Pessoa, livro do Desassossego, que eu não li inteiro, mas, né, é uma das obras aí fundamentais do Pessoa. E cadê aqui? O Eu Profundo e os Outros Eus, que também é um livro muito importante dele aí, tá? Uma compilação, na verdade, esse aqui, né? Deixa eu ver o tempo aqui. Então, vamos lá rapidinho, pessoal, só para finalizar. Tem um texto aqui também desse livro do Afonso Romano de Santana, Ler o Mundo, que enfim, é um livro sensacional, que tem muita coisa bacana, muita coisa interessante sobre literatura, sobre linguagem, sobre a conexão entre literatura e política, muita coisa boa mesmo. Então, assim, também o artigo que eu vou citar, e a crônica, né, na verdade, vale o livro inteiro, mas tem outras coisas muito legais aqui também que ele desenvolve, tá? E o artigo que eu escolhi se chama Utopia Realizada, que está na 149, e aí ele descreve aqui uma cidade chamada Faxinal do Céu, né, que é uma cidade no Paraná,
que na verdade tem lá digamos, né, o núcleo temático que rege ali a arquitetura da cidade, o urbanismo da cidade, etc. e tal, é a literatura, né? Então legal pra caramba aqui. E aí ele fala que a utopia começa no planejamento urbano, como já o sabiam os artistas renascentistas, etc. e tal. E aí vai falando que tudo tem conexão com o saber humano, que tem há uma quadra da filosofia, outra das ciências, outra da música, da literatura, das artes, etc. e tal. E aí as vias têm nomes de escritores, como Graciliano Ramos, Mário de Andrade, papapá. Então, quer dizer, muito interessante aqui esse texto do Afonso Romano. Posso até fazer mais vídeo também sobre isso, mas deixa a dica aqui, tá? Para além dos outros textos do livro que também são muito bacanas, tá? O que mais, pessoal? Deixa eu ver o tempo aqui, vamos lá. Esse aqui é o penúltimo. Tem esse livro aqui do Agamben, Profanações, que é um livro sensacional também. Todos os textos aqui são geniais. Mas, enfim, eu separei um aqui chamado O Autor como Gesto, que está na página 55, tá? E ele faz uma reflexão sobre o conceito de autor. E aí se insere em todo um debate que tem ali o Foucault, tem o Roland Barthes, tem vários pensadores, o próprio Borges também está inserido nesse contexto aí. E aí, enfim, ele vai discutir, a formulação dele é basicamente uma formulação de, digamos, desaparecimento das duas figuras pela via de um gesto que acaba criando uma mutualidade ali, né, sutil e complexa, etc. e tal. Então, eu inclusive também usei esse trecho aqui no meu romance para fazer um deslocamentozinho aí dessa questão do meu ponto de vista, mas esse é um artigo muito bom dele chamado O Autor como Gesto, e ele vai fazer essas reflexões aqui, tá, no Profanações. Aqui nesse livro também tem vários outros artigos bacanas. O artigo que tem aqui sobre o conceito de profanação é legal pra caramba também. E tem um artigo sobre os ajudantes, que é sobre os personagens secundários das histórias, também é muito legal, né? Tipo, né, o Sancho Panza lá do Don Quixote e tal. E um artigo sobre a paródia também, que é sensacional, vale muito a pena. E o artigo sobre os gênios também é muito bom. Então, quer dizer, o livro é muito bom. Eu separei esse artigo aqui sobre o ensaio, né, enfim, sobre o autor como gesto, mas ele vale o livro inteiro, mas o restante do livro também é muito bom e vale a dica aí, tá? E aí, pessoal, só para deixar duas dicas aqui, tá? Tem esse livro aqui do Roland Barthes, que é o Humor da Língua, que tem um texto aqui chamado A Morte do Autor, tá? Que ele cita ali, inclusive, o Agamben, tá? E esse livrinho aqui do Roger Chartier, O que é um autor, revisão de uma analogia, tá? Então segue aí, porque é muito bacana. Aqui ele vai discutir o Foucault também e tal, tá? E são dicas adjuntas. E aí, por último, deixo a dica aqui de um artigo do Lorenzo Mamir, que é um crítico de arte brasileiro, tá? E aí, o que resta, arte e crítica de arte. O artigo está na página 54, se chama As Bordas, tá? E é muito bom, é muito interessante, tá? Também usei um trecho dele aqui no meu romance, e ele está discutindo aqui a questão da moldura na história da pintura, e aí o quanto que a moldura se desloca ali, né, da sua posição fixa tradicional para flutuações, para conexão com o ambiente, conexão com a sala de exposição, conexão com, enfim, né, com o entorno, enfim, e o quanto que isso representa de desenvolvimento crítico, não só para a pintura, mas para a história da arte, etc. e tal. Então vale muito a pena ler esse artigo aqui do Lorenzo Mamir, tá? Que se chama As Bordas, e tem outros textos aqui, né? Deixa eu ver aqui o tempo. Para além desse artigo aqui sobre as bordas, tem vários outros artigos interessantes aqui. Por exemplo, sobre a morte da arte, né? Tem um artigo aqui legal pra caramba sobre a questão da pichação também, tá? E também sobre o Iberê Camargo, sobre nomes daqui da arte brasileira, Nuno Ramos. Eu até lembrei aqui, quando eu li esse artigo sobre a pichação, eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma professora de arte uma vez, que eu disse para ela que a pichação tinha um esquema de arte ali também. Ela ficou incomodada, porque não, pichação suja e tal. E, enfim, mas é interessante porque ele discute aqui essa questão da pichação como arte, dentre outros artigos muito bacanas aqui também. Beleza, pessoal? Então é isso, foram as dicas aí de hoje, tá? 8 textos que valem o livro inteiro, beleza? 8 capítulos, né, que valem o livro inteiro. E aí são ensaios, são artigos, textos de filosofia, etc e tal, você entende aí como quiser. E as dicas ficam aí para vocês, beleza? Então amanhã eu volto aí com mais um vídeo pro canal. Enquanto não destruírem, eu vou fazendo, beleza?
Grande abraço aí, tamo junto. Fui.